Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema em que estamos trabalhando esse mês da coletânea de preces que está disponível no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo. Lembrando que estamos explorando a parte 4 desse capítulo, que fala da prece por aqueles que não estão mais na Terra, ok? Hoje nós vamos falar da prece por um suicida. E essa prece inicia com um prefácio, lembrando que esse prefácio vem explorar um pouco o tema, ele traz um contexto desse tema para a gente, depois vem a proposta da prece. E no prefácio tem um parágrafo em que somos orientados sobre o tema do suicídio, que eu destaco uma parte específica que diz assim: o suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar a sua pena e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. É feita essa comparação pelo seguinte: quando nós encarnamos para vivenciar provas e expiações que vão despertar a nossa inteligência, que vão nos impulsionar no nosso processo evolutivo, despertar nossas virtudes, ok? Eu encarno e começo a vivenciar esses desafios. Por que são desafios? Porque eu sou colocada à frente de situações que eu ainda não sei lidar, justamente para eu despertar uma nova habilidade, uma nova inteligência, uma nova virtude. Portanto, dói. As pessoas que vivenciam o processo do suicídio, ao buscarem o suicídio como recurso, estão buscando uma forma de cessar essa dor. Não necessariamente elas não querem viver. Acontece que elas associam a vida à dor que elas estão sentindo. E elas chegam à conclusão de que, bom, se eu sinto essa dor através da vida, eu interrompo a vida, eu interrompo a dor. Porque para mim perdeu o sentido a vida se nela eu preciso sentir essa dor. E aí o espírito vai lá e interrompe a vida. Acontece que é uma decisão ingênua, porque a vida não acaba com a morte do corpo físico. E como eu expliquei semana passada e em outros episódios em que exploramos o tema da morte, eu desencarno no mesmo estado psíquico e emocional que eu estava nas últimas horas da minha vida. Portanto, se eu estava em dor, ao cessar a vida física, eu desperto na liberdade de espírito, ainda em dor. Imagina o nível de decepção que é para esse espírito. Porque agora não tem como voltar à vida física. Ele cessou querendo se libertar da dor. Ele não consegue voltar à vida física, mas ele continua seguindo com a mesma dor que ele queria interromper. E é natural que venha o desespero, porque como cessa então essa dor? Só vivendo, seguindo em frente. Mas agora, no estado errante que nós chamamos, que não tem nada a ver com erro, tem a ver com o intervalo entre duas encarnações. O espírito não está no corpo físico, está desencarnado entre a encarnação passada e a próxima que ele vai ter, né? Por isso é feita essa comparação, porque quando eu quis cessar a vida física para não sentir a dor, é como se eu quisesse sair dessa prisão antes da hora,
Quem determina a hora de eu sair? É o pai. É o pai que determina a hora. Por isso que tem gente morrendo de velhice, tem gente morrendo de acidente, tem gente morrendo de doença, tem gente morrendo com 90 anos, tem gente morrendo com 9 meses de vida, 9 dias de vida, né? O pai é quem decide. Até faz a associação da vida física como uma prisão, porque o que representa uma prisão pra gente? É um período em que a gente precisa reparar os nossos erros, né? E remodelar a conduta. Quer dizer, quando que eu sou presa? Eu sou presa quando eu desrespeito a vida em sociedade. Então, se eu não sei viver em sociedade, eu vou para uma prisão para rever a forma de viver em sociedade, remodelar minha conduta e reparar o meu erro. E aí, quando eu for libertada, a ideia é que eu seja libertada com uma nova conduta e não cometa mais aquilo. Estamos falando aqui do ideal, né? Do planejamento. Infelizmente, a nossa ignorância, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade não soube ainda construir um mecanismo de prisão respeitoso, honesto, justo e realmente bom para o nosso desenvolvimento. Mas Deus é perfeito. Então, o planeta Terra, que nos recebe para reparações e para remodelar a nossa conduta, é uma morada que vem sob a orquestração divina e do Mestre Jesus, nos dá os recursos de que realmente necessitamos, né? Diante das decisões divinas, tudo é justo e tudo é bom. Pois bem, e aí, por que ele diz que quando eu sou recapturado, eu sou mantido de uma maneira mais severa? Essa severidade, né, é justamente porque a partir do momento em que eu tiro a vida física e me dou conta de que eu continuo em vida, que é quando ele fala o recapturado, ou seja, eu retomo a vida, é mantido mais severamente porque agora eu tenho que lidar com essa perturbação de que não tem como eu voltar à vida física, continuo com a dor que eu queria cessar e tem suas consequências, que quando a gente estuda no Espiritismo o processo do suicídio, a gente estuda algumas consequências, porque eu ainda estou espiritualmente vinculada a esse corpo físico que não estava pronto para desencarnar, então eu acabo sentindo as sensações ainda do corpo físico, mesmo não estando nele. E aí tem todas as perturbações que já estavam me levando a esse ato, que eu vou ter que lidar, eu vou ter que enfrentar, confrontar, até modificar, né, meus pensamentos e me permitir seguir em frente. Um parênteses, eu vou até te convidar a assistir o episódio da semana que vem. Assiste, por quê? Porque hoje nós estamos falando da prece por um suicida. Na semana que vem nós falaremos pelos espíritos arrependidos. E aí é muito elucidativo o poder que o processo de arrependimento tem, né, no resgate de nós mesmos quando estamos vivenciando essa experiência perturbadora pós-morte, tá bom? Mas continuando aqui, vem a prece. Sabemos, oh meu Deus, olha como é legal, né? A prece já começa de uma maneira bem honesta. Sabemos, oh meu Deus, ou seja, há um reconhecimento aqui. A sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de... Aí vem o nome da pessoa. O que nós estamos dizendo aqui? Pai, nós sabemos da lei de ação e reação, nós sabemos que o espírito que desencarna nessa condição vivencia um processo perturbador em seguida. Nós sabemos, mas nós também sabemos da sua misericórdia. Nós também sabemos do poder do teu amor sobre nós. E é isso que estamos rogando aqui para essa criatura que desencarnou nesse momento. Aí continua. Possam as nossas preces
a vossa comiseração, abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta, por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Porque possam as nossas preces. Nós aprendemos também na doutrina espírita que, embora haja, sim, o livre-arbítrio e você vivencie as consequências das suas escolhas, e esse sistema do livre-arbítrio não anula o meu livre-arbítrio em desejar o bem a você. E quando eu desejo, eu movimento o fluido cósmico universal, eu movimento os fluidos em minha volta e direciono a você. E esses fluidos elevados das minhas boas intenções te beneficiam. A lei é de amor, né? O amor funciona. Então, ele fala, possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura. Por quê? O que é uma prece, né? Quando eu faço a prece querendo o bem de alguém, eu estou justamente direcionando boas energias a esse irmão. E aí continua, bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento da sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as nossas provas as novas provas que terá que sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Aqui estamos reconhecendo que ele só vai conseguir vencer essa dor se ele confrontar as verdades da vida, né? Por isso que estamos colocando, inspirai-lhe o arrependimento da sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação, porque não há outro caminho. Não há outro caminho de se libertar de uma perturbação, de uma dor, de um grande desafio, a não ser confrontando e suportando essa dor. Então a gente pede ao Pai que o Pai ajude esse espírito, essa criatura, a suportar essa dor. Né? E aí, olha que interessante, afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal. Como assim de novo? Nós sabemos que nos sintonizamos com espíritos que estão na mesma frequência dos nossos pensamentos e sentimentos. Para esse espírito chegar ao ponto de tirar a própria vida física por perturbação, significa que, ao descer sua frequência magnética através dos pensamentos, de dor, de pessimismo, de sofrimento, de revolta, ele atraiu esses espíritos que pensam igual. E esses pensamentos foram ganhando cada vez mais força. Ou seja, é bem provável que ele estivesse mal acompanhado de espíritos mal intencionados que influenciaram ele a fazer o que ele fez. Lembrando que nós não somos fantoches de nenhum espírito, nós somos influenciados. Eles nos trazem a opinião deles, a sugestão deles, mas o livre-arbítrio é meu, eu que escolho seguir ou não. Então veja que em nenhum momento é tirado do espírito a responsabilidade da escolha que ele fez, mas é reconhecido que com certeza ele estava mal acompanhado e pedimos então a proteção dele, desses espíritos mal intencionados. E aí conclui, vós cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, ou seja, está falando diretamente para o espírito que desencarnou, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado senão os corações endurecidos. Semana que vem
falaremos da prece pelos espíritos arrependidos. A gente se encontra lá.